Olá, senhores! Bora aí para mais uma questão de eletrostática. Olha só, 4 cargas pontuais fixas estão dispostas nos vértices de um quadrado, como mostra a figura adiante. Em módulo, todas têm a mesma carga e seus sinais também estão indicados na figura. Os pontos 1, 2, 3 e 4 são vértices de um quadrado circunscrito ao quadrado das cargas. O ponto 5 é o centro comum aos dois quadrados. Em que ponto é maior a intensidade do campo elétrico devido aos campos das cargas, das 4 cargas no caso? Meninos, olha que bacana. Nós sabemos aí que carga positiva gera campo de afastamento, tá? Só para a gente se organizar, eu vou chamar aqui de carga A, carga B, as negativas C e D para nós, tudo bem? Então, olha que bacana, eu vou achar o campo elétrico gerado pela carga A em todos os pontos. Olha que bacana. Ponto A, a carga A, quer dizer, ela é positiva, ela gera campo de afastamento. Então, ó, sai dela um campo elétrico aqui, ó, que é o EA. Lá no 2, sai dela um campo elétrico aqui, EA. Aqui na carga 3, saiu dela, ó, mais ou menos nessa direção em sentido, um campo elétrico. Eu vou fazer de menor intensidade, porque o ponto 3 já é um ponto mais distante da carga A, comparado com o ponto 2 e o ponto 1, né? Lá no ponto 4, sai um vetor campo elétrico aqui, ó. E também eu vou desenhar um campo elétrico pequenininho, porque o ponto 4 também está distante da carga A. E o ponto 5, a carga elétrica vai apontar aqui para a carga negativa, e ela tem uma intensidade já mais considerável, porque ela é um ponto próximo de A, não tão próximo quanto o ponto 1 e o ponto 2 talvez, mas ainda assim tão quase próximo que nem eles. Agora, vamos para o B. O B também é positivo, então ele também gera um campo lá no ponto 1, ó. Só que aí no ponto 1, ele vai gerar um campo aí parecido com o campo que a carga A gerou no ponto 3, né? Porque a distância do ponto 1 em relação à carga B é parecida com a distância do ponto 3 em relação à carga A. Já o campo que a carga B gera no ponto 3 passa a ser um campo parecido com o que a carga A gerou no ponto 1, que a distância do 3 até o B é parecida com a distância de 1 até o B. Carga 2, a carga B gera lá no ponto 2 um campo de afastamento também, ó, e com a mesma intensidade do gerado por A, né, porque são cargas de mesmo valor e a mesma distância do ponto 2. E lá no ponto 4, a carga B também gera um campo pequeno, porque o ponto 4 é um ponto distante da carga B. E agora nós vamos analisar as cargas negativas. Vou começar pela C. Olha que bacana. A C no ponto 1 gera um campo de grande intensidade apontando para ela. Porém, lá no ponto 2, ela gera um campo apontando para ela, só que com uma pequena intensidade, né? Porque o ponto 2 é um ponto distante dela. No ponto 3, ela também gera um campo apontando para ela, só que com pequena intensidade, já que o ponto 3 também está distante. E o ponto 4, ela gera um campo de maior intensidade, porque está próximo dela, apontando para ela. Faltou o ponto 5, eu desenhar a B, né? Vou desenhar aqui a carga C primeiro, ó. Ela vai ter um campo apontando para ela, uma intensidade parecida com o que a A gerou no ponto 5, porque é a mesma distância e a carga também é a mesma em módulo. A carga B também gera um campo de afastamento ali no ponto 5, né? Apontando aí para a carga negativa, porque saiu da positiva. Então, percebe que nós temos 2 vetores. E a carga D, então vamos trabalhar agora com a carga D. Carga D no ponto 3, ela já gera um campo mais intenso que a C, porque está próximo de 3, né? Porém, lá no ponto D, ela gera um campo aproximando dela com menor intensidade. No ponto 4, ela gera um campo apontando para ela de mesma intensidade que a carga C. E no ponto 2, ela gera um campo menos intenso, de mesma intensidade que a C, porém menor intensidade que no ponto 4. Já no ponto 5, essa carga D gera um campo apontando para ela, ó, de mesma intensidade que as outras. Bom, olha que bacana. Vocês vão perceber que o ponto 2 e o ponto 1 e o ponto 4 são 2 pontos que nós vamos poder esquecer, né? Olha só, esqueçam o ponto 2 e esqueçam o ponto 4. Porque nós estamos tendo vetores puxando para baixo, vetores puxando para cima, e um resultante está atrapalhando o outro. E dessa forma, eles vão diminuir a resultante. Ele quer a máxima resultante possível, né? O ponto que tem a maior intensidade do campo elétrico resultante. Então, 2 e 4, nós já sabemos que um vai anular o outro, ou pelo menos anular parte dele, podemos esquecer. O ponto 1 e o ponto 3, percebo que a resultante deles vai ser vertical para baixo. As de maior intensidade geram uma resultante grande,
As de menor intensidade, com um ângulo mais aberto, geram uma resultante um pouco menor, mas as duas resultantes nas mesmas direção e sentido, ó, tanto no ponto 1 como no ponto 3, nós vamos ter uma resultante considerável. Mas, se você observar no ponto 5, você tem vetores com maior intensidade e ambos com a mesma direção de um lado e do outro, formando um único ângulo entre eles, né? E a gente consegue enxergar que aqui é onde nós vamos ter a maior resultante para nós aqui. Ficou claro? Vamos provar isso matematicamente? Óbvio, não nesse exercício, mas lá no programa do FET. Olha aqui, ó. Eu coloquei uma quadrícula aqui e eu coloquei esses pontinhos amarelos para nós. Cada vez que eu colocar uma partícula, esse pontinho vai indicar o campo elétrico para nós. Não, mas o campo elétrico está em volt por metro? É, volt por metro. É uma unidade também que pode medir campo elétrico. É a mesma coisa que Newton por Coulomb para nós, tá? Então, olha só que bacana. Eu vou colocar a carga positiva, que nem está lá na figura, tá? Num quadrado, num vértice de um quadrado. Perceba que, ó, já gerou um campo elétrico, eu vou tirar o campo elétrico branquinho para nós, deixar só os vetores aí. Já gerou uma intensidade de campo elétrico em cada ponto. Ó. O sensor aqui mediu 5, esse aqui mediu 1, esse aqui mediu 5,82, 1, e esse daqui mediu 2,93. Aí, eu vou agora colocar uma outra carga positiva lá no outro vértice do quadrado para nós, que seria esse daqui. Certo? Então, percebam que a gente tem aqui agora 6,23, 6,47, 2,39, 1,84 e 4,14. E agora eu vou colocar as cargas negativas, ó. Uma nesse vértice do quadrado aqui e a outra nesse vértice do quadrado aqui. E agora, opa, eu deixei um quadrado um pouco maior do que deveria, né? É aqui esse quadrado, aqui esse vértice do quadrado aqui para nós, esse daqui mais ou menos aqui, e esse daqui mais ou menos aqui. Pronto. Então, meninos, olha só que bacana. A gente vê que o campo elétrico aqui em cima, 7,54, aqui embaixo 6,83, aqui 14, aqui 10, e lá no meio, ó, deu 15,9, é o maior vetor que nós temos. Então, é bem no centro desse quadrado que a gente vai ter a maior intensidade de campo elétrico aí para nós. Fechou? Grande abraço a todos e até mais.